Estamos entrevistando Dona Neuza da Abelhinha. Dona Neuza, e quando eu pedi para a senhora separar umas fotos do casamento, que eu queria ver a senhora de noiva, o seu Nivaldo assim de príncipe, né? A senhora falou, não há nenhuma. Por quê, hein, Dona Neuza? Porque, Arthur, eu até vi as fotos, que eu fui em Birigui, estava em exposição. É uma foto ali na praça de Birigui, pegou fogo. Pegou fogo. Essa foi a minha maior tristeza, porque eu não ia ter nada do meu casamento, nada, porque hoje você vai, um amigo tira, e aquela época era fácil, não, né? Aquela época não. Mas o importante é que o casamento aqui está aí firme, né, Dona Neuza? Aconteceu. Mas ainda falando no casamento, eu achei muito estranho que depois de a senhora ter casado grávida, uma irmã da senhora engravidou e o seu pai a colocou para fora. Por que com a senhora deu tudo certo e com ela não? Porque ele não aceitava, porque ela não falava nem quem ia ser o pai do filho dela. Não falava, não comentava, ela era muito fechada. E eu não, ele achou assim, bom, pelo menos minha filha teve um homem do seu lado, né? Ele foi homem, casou, assumiu tudo direitinho, não comentou nada, porque achava que ele não queria entristecer meu pai, que eu era assim, a filha que meu pai, eles falam isso até hoje, né? Que era a preferidinha, então não podia acontecer. E aí ela veio morar com a senhora? Ela veio morar comigo. E teve o neném aqui? Teve o neném aqui. Depois o neném se torna o príncipezinho da família e aí tudo fica normal. A senhora fala que sofreu muito na infância, né? Até porque teve que trabalhar, e que quando a senhora teve suas filhas, a senhora disse para Deus, eu vou cuidar delas como eu queria ter sido cuidada. Conseguiu? Isso, consegui. Consegui até mais do que eu imaginei, porque eu pude estudá-las nas melhores escolas, nos melhores colégios. Elas são formadas, Silvinha em piano, Carininha fez inglês, inclusive deu aulas aqui. E tem uma que é arquiteta, não é? A Silvinha é arquiteta, né? Casada com o Dr. Luiz César Gabas, e que eu adoro, meu genro, sou apaixonada por ele. E a Karine casou-se com o Paulo Henrique dos Santos, que é dono do Curtume Araçatuba, e ela fez zootecnia, foi morar nos Estados Unidos, e depois resolveu fazer psicologia, e é onde ela está atuando muito bem. Muito bem. A senhora disse que o Nivaldo, seu marido, era do Corpo de Bombeiros e que não deixava a senhora trabalhar enquanto as crianças fossem pequenas. Mas se ele tivesse deixado, a senhora teria trabalhado? Pois é, mesmo ele não deixando, eu trabalhava dentro de casa. Fazia manicure, fazia... a senhora fazia unha de outras pessoas? Fazia. As meninas batiam na minha porta lá às 6 horas da manhã para fazer unha. Inclusive, até hoje, elas me abraçam e falam isso. A senhora fala também que ele queria que a senhora ficasse para dentro de casa com as filhas e que a senhora não sabe direito por quê. Ela disse que não sabe direito por que ele queria sempre isso, né? Se era porque as mulheres davam muito em cima dele para ele ficar à vontade. Ele foi danado? Isso eu sofri muito. Sofreu? Tá? Sofri muito, porque ele, assim, Arthur, a posição dele... Sabe, não, eu não tenho culpa de nada, não sou eu, não sou eu, por exemplo, elas, e uma semana ficava tocando, foram tocar numa fazenda, ficou uma semana, e você fica dentro de casa, com as crianças. Então, aquilo eu achava assim que era para eu não saber nada, porque mas ele parece um marido apaixonado. Até hoje, eu acho que ele parece um marido... Não estou aqui atestando nada, mas pelo menos que ele é apaixonado, ele é. Porque, Arthur, a mulherada era tão impossível, porque o Nivaldo tinha lá uma beleza. Né? A senhora não é boba nem nada, né? A senhora já escolheu um bonito, mas sabia que ia dar trabalho, né? Sabia, porque na época, em Coroados, todo mundo queria ser minha amiga, quando eu comecei a namorar o Nivaldo. Por causa dele? Todo mundo convidava para tudo, e eu não era. Mas muito amigas elas, queriam roubar o namorado da senhora? Isso, Arthur. E eu chegava a receber, elas punham um bilhetinho debaixo da porta para ele. Então aquilo, eu falava, não é possível. O que elas escreviam nesse bilhetinho?
marcando encontro, eu te amo, você é o homem da minha vida. Nos anos 60, sim, essa mulherada já estava assanhadinha, sim, Arthur, você não sabe nada. Da missa metade. Isso. Mas ele ficava numa postura que eu ficava mais nervosa, porque parecia que nada estava acontecendo. Sim. Eu não sei disso. Alguém fez isso, eu não sei. Não sei. Mas a senhora disse que depois que as crianças estavam maiores, as meninas estavam maiores, a senhora começou a fazer bolos em pedaços e vendia para cuidar da sua mãe, inclusive, minha né, que teve mãe câncer. Foi acometida de um câncer e tão rápido assim ela veio a falecer, né? Meu médico atendeu ela e mandou para Jaú, e aí eu não sabia como fazer, porque precisava de muito dinheiro. E eu comecei a fazer bolo e a minha comadre me ajudava a vender nas casas, sabe? Já ligava para as amigas, olha, tem bolo assim, e eu amava fazer aqueles bolos, sabe? Fazia com tanto orgulho que o dinheiro rendia. É mesmo? Rendia muito. E a senhora disse que depois de ter a segunda filha, o seu Nivaldo disse, estamos de mudança para Tupã. E quando a senhora perguntou por que, ele enrolou e não disse muito bem. Hoje a senhora já sabe o porquê, mas como a gente é amiguinho do seu Nivaldo, a gente nem vai contar aqui, porque não é também tão importante. Mas eu quero saber como é que foi essa sua... A senhora pegou o caminhão de mudança, chegou e parou na sua casa em Tupã. Como é que foi sua reação? Isso, a minha reação primeiro com ele ficou assim e me respondeu... Eu fiz uma permuta porque não gostei da forma que foi tratado aqui e tal, com comandante, e eu fiz permuta, nós estamos indo. Chegando em Tupã, o caminhão parou e eu olhei assim para a casa, falei, qual que é a casa? É essa casa? Então você desce todos os móveis, guarda tudo, não mexe em nada, porque eu não vou morar aqui, eu estou voltando. Pelo amor de Deus, bem, tenha paciência, nós vamos ajeitar, tal, você vai sair, vai procurar uma casa. E eu fiquei um mês sem mexer, só arrumei a cama e eu sentadinha, eu aprendi até a fazer Ele comia fora? Tricô, comia e trazia a comidinha para a senhora. Ele trabalhava no quartel, né? E trazia para mim e para Ana Karine, que Silvinha ficou aqui na casa do Pereira, para terminar o final de ano. Ele era bombeiro lá também? Aqui ele era da infantaria, lá ele foi ser bombeiro, foi o que nós mais gostamos, e ele gostava de ser bombeiro, porque ele dirigia o caminhão, né? Ele gostava. E as crianças apreciam muito, né, essa profissão de bombeiro. Nossa, e o carro, tudo que a gente queria era ter um carro de bombeiro, né? Isso. E ali, Arthur, eu fiquei um mês até sair e fui achar uma casa. Saí com ele na rua. Eu me lembro que a senhora encontrou uma casa, mas que quis a casa, inclusive, mas que a casa era muito cara, o aluguel, né, era caro. Ele falou, e era quase o salário dele. Aí a senhora decidiu fazer uma plaquinha. Eu adorei a sua sacada de comerciante. Como é que era a plaquinha e onde a senhora pôs a plaquinha? Isso, nós fomos para essa casa, que era da sogra do prefeito, e tinha uma varanda toda de vidro. Eu tinha uma samambaia linda, peguei, pus a samambaia e fiz uma plaquinha. Faço bolos, doces, balas geladas eu fazia na época e pus na samambaia. E todo mundo parava para olhar. Para olhar a samambaia, né? Aí tinha que ler, eu gostei dessa. Isso. E o primeiro bolo que eu fiz lá já foi bolo para 100 e tantas pessoas, que era o casamento de um bombeiro. Fiz e eu tive muito sucesso. Mas a senhora falou que para comprar a senhora queria trocar todos os móveis, numa casa bonita daquela, não ia ter os móveis feios. Começou a vender joias. Esse período, como é que foi? Então, e logo liguei para o Zé Garcia, para Zezé Dipe, eles foram me visitar e já levaram uma carteira de joias. E eu comecei a vender, porque ele levou um susto quando eu saí ali no centro e já imobiliei a casa inteira, cortinei, tudo do meu gosto. Ele ficou doido. Como que eu vou... Calma, eu estou trabalhando. E a senhora foi uma boa vendedora, inclusive, de joias? Olha, com 6 meses eu tinha muito conhecimento e já tinha 200 carteiras já formadas.
E vendia bem, recebia direitinho. Mas aí começaram a aparecer os clientes dos bolos também, também, né? Também. Fazia bolo, vendia... Inclusive, o Nivaldo tinha que... Nas folgas dele, que ele queria dar uma saidinha, eu vou comer um sarapatel com um amigo. Eu falava assim, não. Vai enrolar docinho comigo, vai pôr na forminha. Ele enrolava docinho? Ficava pondo... E ele ficava... Eu queria ver o bombeiro enrolando esses docinhos. Que coisa amiga. Ótimo. Mas é verdade. Mas aí a senhora ficou sócia do tênis clube, a sua vida social começou, mas disse que ele virou marajá. Nivaldo virou marajá. O que ele fazia como marajá? Porque aí a mensalidade dele, do bombeiro, já começou a sobrar, né? Porque eu vendia joias, eu era doceira, aí comecei a pôr minhas filhas num colégio, ficamos sócios no tênis clube, começou minha vida social. Então, lá, numa quinta-feira, nós fazíamos saunas, eu e umas amigas, e elas falavam assim no meu dia, no dia do chá. Neuza, você tem que montar uma doçaria. Que parece que nós estamos numa doçaria. E você imaginou, né? As mulheradas fazem sauna. A senhora foi até para São Paulo estudar Amor aos Pedaços, né? Como é que a senhora foi tratada lá? Não foi muito legal, não. Quando olhou assim, inclusive a primeira dona, era filha da dona Vilma, do conservatório onde minhas filhas estudavam. Ela falou, essa mulher vai fazer doce aqui, vai querer... Eu fui recebida assim de um jeito muito estranho. Estranho. Como é que apareceu o nome Abelhinha? Olha, aí nesses bate-papo, nos cafés, no chá, nós éramos em 6 amigas, e uma delas era a Mônica Magaldi Sugihura, que é esposa do Tim, um médico, né? Hoje estão em Bebedouro. Ela falou, eu te ajudo. Aí eu comecei a fazer as receitas direitinha, e ela fazia... balanceava tudo direitinho, e o preço, e o custo, tudo, né? E eu vendia para as amigas, ligava, hoje tem tal doce, hoje tem merengue, hoje tem torta de chocolate, e ia vendendo, e fui guardando para nós montarmos a doceria. Mas eu quero saber como apareceu o nome Abelhinha. Sim. O nome Abelhinha, então essa minha sócia aqui convidou nós para um almoço, e lá na casa dela, eu lavando umas taças ali, ela já, não lava taça, eu vou lavar taça. Comecei a lavar a taça, veio uma abelha linda e pousou na minha mão, porque eu não achava nome para doçaria. Todos os nomes que eu escolhia, já tinha alguém que era dono. Então, quando aquela abelhinha pousou, eu olhei bem assim e saí. Abelhinha, abelhinha! Aí o Tim já foi lá para dentro e veio com a logomarca desenhada, né? Ele fez aquilo, olha, com tanto carinho. Desenhou a flor, e na flor uma abelhinha. A abelhinha, que hoje muda, né? Porque minha filha é arquiteta, vai mudando. Vai mudando. E eu guardei esse papel. Guardei, nós fizemos as camisetas, tudo. Aí já patenteei também. E veio de uma abelhinha pousando na sua mão. Pousando. Foi uma dádiva de Deus. E ela não te ferroou? Não, de jeito nenhum. Eu tive que ir com ela na água, assim, para ela sair. Todo mundo olhando a abelhinha. Então, aquilo eu senti que era presente de Deus para minha vida, como foi presente de Deus tudo isso que eu faço, Arthur. Porque se você perguntar, Neuza, você fez curso? Aonde você... Eu não fiz curso, eu nunca fiz curso. Eu crio as minhas coisas e estou ali em exposição, você sabe. Se você for lá e falar, Neuza, você faz tal doce. Um dia o Tiquinho falou, Neuza, eu preciso de um tiramisu. E eu falei, tiramisu, aí foi, porque... A gente não faz curso, mas lê muito as receitas antigas. Então, você tem como formar. Não, mas nada como uma experiência imediata. Eu posso testemunhar que eu fui para a entrevista, ela me serviu uma torta iaiá, que estava uma delícia. A gente fala mais sobre isso já já. Questão de opinião, volta já.